Essa semana nós estamos comemorando Hanukkah e o Shabat de Hanukkah é uma data particularmente especial no calendário judaico. A gente vai falar de um costume dos judeus sefaraditas muito interessante e disso a gente vai tirar algumas lições de Torá. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana nós estamos lendo uma porção que se chama Miketz. E essa porção, às vezes ela é juntada com a porção de Vayeshev, às vezes não, esse ano não. E ela sempre está ligada a Hanukkah. Quando um Shabat cai numa festa, é sempre um evento bastante importante para Kabbalah. Mas a maioria das festas cabalísticas tem 1 ou 2 dias, então é raro que caia um Shabat, né? É por coincidência. Em Hanukkah em especial, como a festa dura 8 dias, obviamente vai ter um Shabat. Então isso é visto como particularmente bacana pela Kabbalah. E aí, ao longo da história judaica, né, surgiram vários costumes do que fazer nesse Shabat. Entre os judeus sefaraditas, em especial, existe um costume de usar esse Shabat. Eles chamavam esse Shabat de Shabat al-Bashá. Al-Bashá significa da vestimenta, né, de dar roupas. Por quê? É um Shabat onde você costuma fazer caridade. É um Shabat particularmente interessante para isso. Então, vocês que me acompanham viram que recentemente eu fiz uma rifa, né, de Hanukkah. É nessa ideia. E geralmente a gente usa o Shabat para doar o dinheiro. Então, eu já estou com o dinheiro de vocês coletados. Aliás, agradeço por quem participou. Aliás, também, ponto 2, se vocês quiserem sugerir aqui nesse vídeo comentários para onde doar esse dinheiro, fiquem à vontade. Eu vou fazer essa doação aí já semana que vem, tá? Se vocês quiserem recomendar alguma instituição. E por que antigamente se fazia isso? Bom, na Europa, né, você tinha essa época o inverno rigoroso, né? Então aqui no Brasil a gente esquece disso, a gente está com pleno calor, chuva, mas na Europa era um período bastante difícil para os pobres, para quem não tinha roupas, então virou um costume bem interessante, você juntar Hanukkah com o período do ano que é de inverno, e você doava roupas, né? Você doava o que fosse necessário. E aí é muito parecido também, só para fazer um paralelo, com o costume de Natal, né? Onde a gente tem, acho que, um espírito mais solidário. Você vê as pessoas doando brinquedo para criança carente, ou doando roupa. Então é legal que pega assim, um período bem dessa energia. Bom, então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como é que funciona isso do ponto de vista cabalístico. Tem um ditado, de novo falando dos sefaraditas, né? Existe uma língua judaica chamada ladino. Ela é muito parecida com o português, com o espanhol, e ela era falada, ou é falada, né, pelos judeus sefaraditas. Tem um ditado nessa língua que é bem interessante, que diz o seguinte, o ditado diz o seguinte, desculpe, el harto no cree el hambriento. O que está farto, né, quem está saciado, não acredita em quem tem fome. E esse ditado explica uma coisa bem interessante. Quando a gente está bem na vida, né, quando a gente tem comida na nossa barriga, quando nós estamos fartos, a gente tende a não acreditar em quem tem fome. A gente acha que a pessoa está se queixando, que a pessoa está olhando a vida de uma maneira pessimista. Em outros termos, a gente perde um pouco da nossa compaixão. Quando a gente tem tudo, a gente fica um pouco mais arrogante. A gente fica um pouco mais assim insensível, né, ao nosso ambiente. E esse ditado, el harto no cree el hambriento, o que tem tudo não acredita no quem tem fome, pede para que a gente não entre nesse estilo. É um pedido bem cabalístico, né? Que a gente não se isole nesse sentimento de, olha, minha vida tá bem, eu tenho tudo, então que se dane o resto, né? Quem não tem, eu não estou muito preocupado. Não é um sentimento cabalístico que a gente deve ter. Pelo contrário, a gente deve, mesmo farto, acreditar nos famintos. E aí isso me lembra um conto, né, russo. Eu gosto muito, para quem não me conhece, de literatura russa em especial, de literatura em geral, né? Mas a literatura russa em especial é um dos meus xodós. E tem um autor lá que se chama Anton Chekhov. Ele é particularmente bom, assim, junto com Dostoiévski, acho que é um dos melhores. E ele tem um conto que ele se chama A Groselheira. Não é muito conhecido, né? Não sei nem se tem tradução em português, mas se chama A Groselheira. E ele diz, né, fazendo uma filosofia, que todo homem deveria ter, né, no mundo ideal, uma espécie de anjo ou de pessoa que ficasse atrás dele com um martelo. Olha a ideia do Chekhov, né? E que andasse sempre atrás dessa pessoa, tá?
e essa pessoa ela está bem na vida. Então toda pessoa que está bem na vida deveria ter esse cara andando atrás com o martelo. E de vez em quando esse cara dá uma batidinha assim com o martelo, né, no seu ombro, na sua cabeça, para te lembrar que, olha, hoje a vida pode estar bem, né, mas ela também pode, Deus nos livre, virar. A gente sabe que é uma realidade da vida. Amanhã pode ser que eu tenha uma perda, que venha alguma pobreza, que venha alguma doença, que alguma coisa ruim aconteça. E qual que é a lição desse marteleiro que ficaria atrás de você? Do mesmo jeito que hoje você está cego para quem está passando por isso, você está bem e está cego por quem está passando por isso, amanhã pode o jogo inverter, né? Você passa por uma dificuldade e as pessoas vão estar cegas também. As pessoas não vão olhar para as suas necessidades, não vão ouvir o que você precisa. Então esse marteleiro ficaria relembrando a gente o tempo inteiro da importância de olhar para quem não tem o que a gente tem, ouvir os que não têm o que a gente tem, e não ficarem sensíveis a eles. Então veja que as ideias vêm de totalmente lugares diferentes, né? Da cultura sefaradita, latina, ou da cultura russa, e a Kabbalah pega esses dois valores. A importância de a gente ter um pouco de compaixão pelos outros. Esse é um sentimento bastante nobre. E particularmente interessante nessa época do ano, onde a gente está comemorando então toda essa celebração de Hanukkah, esse Shabbat especial. Agora, só pra gente encerrar o vídeo, uma coisa que muita gente costuma pensar é que a compaixão pelo outro, o ajudar o outro envolve dinheiro. E a Kabbalah fala não, de modo algum. Você pode ajudar os outros de inúmeras formas, né? Não precisa ser dinheiro. Se você por acaso não tem dinheiro, não tem condição de ajudar o outro com dinheiro, você não precisa se forçar a isso. Tá? Você primeiro precisa estar bem para depois poder ajudar o outro, a Kabbalah ensina. Mas você pode ajudar de outras formas. Você pode ajudar com sabedoria, com cultura, com seu bom humor, com, sei lá, dando uma experiência para a pessoa, chamando ela para comer na sua casa. Não precisa ser com dinheiro vivo, tá? Não é só assim que ajuda as pessoas. Então você pode ter compaixão pelos outros de diversas formas. E eu acho que essa é uma boa lição para a gente ter nessa semana onde a gente está lendo Miketz. Uma boa semana para vocês. Shavua Tov.